E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui a mais um vídeo do canal Felipe Sandri na área. Tô meio sumido, é bem verdade, tava em viagem aí, dando uma descansada, uma relaxada, mas agora estou de volta, estou aqui acompanhando as notícias do São Paulo e é justamente por isso que eu venho fazer esse vídeo hoje, pra gente trocar uma ideia a respeito desse mercado conturbado do São Paulo, de muitas novidades, algumas até necessárias, né? Do ponto de vista de saídas, uma nova barca aí acontecendo, né? Pelos lados do Morumbi, saindo muitos jogadores, muitos perebas dando adeus ao São Paulo. Isso é muito bom, entretanto, alguns perebas estão retornando, o que mostra que a vida do São Paulo não será nada fácil em 2023, principalmente por conta de um campeonato altamente competitivo que a gente vai ter, né, do Campeonato Brasileiro, com retorno aí de grandes, né, casos aí de Grêmio, de Cruzeiro, de Bahia, de Vasco. Ou seja, o Campeonato Brasileiro do ano que vem vai estar inchado de grandes equipes. É claro que nem todas estão no patamar elevado, né, do ponto de vista competitivo, né, de times muito bons, mas em termos de camisa, de história, de tradições, realmente a gente vai ter um Campeonato Brasileiro muito difícil. E o São Paulo, para mim, precisa focar única e exclusivamente no Brasileirão de 2023 para não cair. Você vai me achar alarmista, exagerado, enfim. Mas para mim, gente, é uma temporada muito perigosa para o São Paulo. A gente viu aí esse grupo que está no poder, essa diretoria, Júlio Casares, Rui Costa, Carlos Belmonte, o próprio Muricy Ramalho. Esses caras que estão aí não têm capacidade para gerir o São Paulo e mostraram através de um golpe que eles estão mais preocupados com o poder e se perpetuar no poder do que em si com os benefícios e com uma vida melhor para o São Paulo. O São Paulo está encalacrado em dívidas, o São Paulo tem uma folha salarial que vai ser diminuída, mas uma das folhas salariais maiores, e o clube não conseguiu sequer uma vaga na fase prévia da Libertadores. É um projeto fracassado sob o comando do Rogério Ceni. Rogério Ceni tem sim culpa também, mas o Rogério Ceni não é o maior culpado como alguns estão desenhando por aí. Os maiores culpados, no meu modo de entender, é a diretoria banana omissa em muitas situações criminosas do São Paulo e também de jogadores pereba horrorosos que não deveriam nunca ter vestido a camisa do São Paulo. E claro, Rogério Ceni tem a sua parcela também de culpa, porque ele é o comandante técnico dessa equipe. Então o problema do São Paulo é muito mais embaixo, é estrutural, em termos de ideias, de gestão, de estrutura. É uma coisa muito mais complexa do que simplesmente trocar treinador ou tirar meia dúzia e contratar meia dúzia novos. É um problema muito mais estrutural, muito mais profundo, né, que requer muito mais de participação, de envolvimento, de troca, de profissionalismo, do que simplesmente trocar alguns nomes e achar que a gente vai ser campeão brasileiro, da Libertadores e do mundo do ano que vem, porque não vai ser. Então, para mim, acho que o São Paulo precisaria focar. Esquece Campeonato Paulista, Paulistinha, esquece. O São Paulo deveria jogar o Paulistinha, no meu modo de entender, com o Sub-20, até para revelar jogadores e tudo mais, pensando na temporada quando começar de fato no final de abril, começo de maio. Esquecer Sul-Americana, colocar os reservas, assim como o São Paulo fez no começo da Sul-Americana desse ano agora, deixar reservas durante toda a Sul-Americana. Se for para as fases mais agudas, reserva também. Porque aí, se tomar na cabeça, não corre o risco de ter mais um vexame, porque vai ter demonstrado que jogou com o plano B, né, do seu elenco, digamos assim. Essa competição que tem que ser encarada assim. O foco do São Paulo tem que ser Campeonato Brasileiro e talvez alguns jogos de Copa do Brasil, se o São Paulo conseguir progredir. Mas talvez. Porque para mim o foco tem que ser única, exclusivamente no Campeonato Brasileiro. O São Paulo não pode mais fazer o Campeonato Brasileiro vexatório, vergonhoso, humilhante que o São Paulo fez essa temporada. São Paulo termina em 9ª colocação, não consegue uma vaga nem na fase prévia da Libertadores, tendo a 5ª, 6ª maior folha de pagamento do Brasil. Isso é inadmissível, é inaceitável, é mais uma vergonha computada na história recente do São Paulo. Então, o meu modo de entender é esse. E aí, para isso, o São Paulo está começando a fazer uma nova barca. É impressionante. O São Paulo poderia montar um porto já.
né? De tantas barcas que saem do estádio do Morumbi. O São Paulo poderia fundar um porto ali. É impressionante como sai e entra jogador e o clube não consegue se reestruturar. Todo ano eu escuto falar de renovação, todo ano eu escuto falar de barca de jogadores, de saída, de reformulação, e o São Paulo não se acha. É inacreditável o que acontece com esse clube. Então, no meu modo de entender, esse clube só vai conseguir se encontrar de novo se esses caras que estão hoje no poder, se esses conselheiros, se essa estrutura de poder do São Paulo for dinamitada, se isso for de fato completamente reestruturada, porque senão o São Paulo vai continuar assim por décadas, gente. E infelizmente a gente sabe que inevitavelmente, se continuar nesse caminho, São Paulo vai cair para a Série B e vai ser muito difícil se reerguer. Então esse que é o meu maior medo. É o Campeonato Brasileiro e quem comanda o clube, né, que está aí no poder há anos, é tudo gente da mesma laia, do mesmo grupo político, e o São Paulo cada vez mais vai colecionando vexames. Então não adianta ter barca, como tem todo ano, porque tá explicado. Não adianta trocar treinador, porque tá explicado. O problema é muito mais embaixo e começa principalmente pela diretoria criminosa, banana, incapaz desses caras que estão hoje comandando o São Paulo. Dito isso, vamos falar de futebol. Muitos jogadores estão saindo, casos aí desses últimos dias. Miranda já se despediu do elenco, não tinha como permanecer de fato. É um grande ídolo, né, do São Paulo, ganhou muitas coisas com o São Paulo, é um vencedor pelo São Paulo, só que chegou já nos finalmente, já não tem mais condição de ser titular. Ganha também, os seus vencimentos são muito grandes também, então não tem condição de permanecer, né? Principalmente porque São Paulo vai ter uma temporada desgastante também de novo, onde não vai dar para contar com o Miranda. Então Miranda se despediu. Outro que também saiu é o Éder, que não sei por que veio, não sei por que foi mantido tanto tempo. É um jogador completamente descompromissado, é um jogador caríssimo, uma das maiores folhas de pagamento do São Paulo e que deu zero retorno, para não falar negativo, né? É um jogador, assim, uma passagem escrota, irrisória com a camisa do São Paulo, não vai fazer falta nenhuma. Outros dois que saíram, Marcos Guilherme, isso é uma afronta ao futebol, né? Esse cara ser considerado jogador de futebol, ele é horroroso. Esse cara não deveria nunca ter vindo para o São Paulo, nunca deveria ter vestido a camisa do São Paulo. É um dos piores jogadores que já pisaram no gramado com a camisa do São Paulo. Vai tarde, né? Colorado, alguns acham muito fraco, eu acho que ele nem foi testado para a gente ter uma ideia sobre que jogador que ele é. Então Colorado também não vai permanecer. E Reinaldo, né? Que é o retrato. Não que o Reinaldo seja o motivador desse momento do São Paulo, dessa fase horrorosa, horrenda, escrota, a pior fase da vida do São Paulo, da história desse clube, desses últimos 10 anos. Não que ele seja o causador dessa fase, mas ele é o retrato desse São Paulo derrotado, desse São Paulo preguiçoso, desse São Paulo não competitivo, desse São Paulo desrespeitoso com a sua torcida. Ele simboliza esse momento agoniante para o torcedor são paulino, e para mim o Reinaldo sair é um respiro. Repito, ele não é o causador disso, só ele, mas para mim ele retrata, ele tatua na nossa testa todo dia quando ele entra num gramado do Morumbi, esse São Paulo derrotado, esse São Paulo completamente apequenado, digamos assim, do ponto de vista institucional. Então vai tarde também, não vai fazer falta nenhuma. Eu não suporto esse jogador. Ele batia pênalti, do meio pra frente ele faz alguma coisa. Desculpa, gente, a gente ficar dando desculpas para jogadores só porque ele corre, só porque ele veste a camisa para dentro do calção, só porque ele tem uma chuteira bonita, isso para mim já não cabe mais. A gente está falando de São Paulo Futebol Clube, a gente não pode cair nessas pequenices para justificar perebas vestindo a camisa do São Paulo. Para mim não existe mais possibilidade nenhuma desse cara continuar no São Paulo, como vários outros que ainda vão permanecer e que vão chegar. É aí que eu falo do retorno. Então esses 5 saíram,
É muito possível, né, que Luizão praticamente já está dando adeus, infelizmente. Obra do senhor Leco, o pior presidente da história do São Paulo, o presidente mais cancerígeno da nossa história. É mais uma da diretoria comandada por ele, né, que faz esse contrato completamente absurdo e deixa joias do São Paulo saírem, deixando o São Paulo a ver navios, né, essa é a realidade. E aí também Igor Gomes vai sair, muitos vão aplaudir a saída dele. Eu acho que o Igor Gomes poderia ainda ser útil, dependendo do esquema tático, dependendo da forma do time jogar, dependendo da posição que ele fosse escalado. Eu acho que ele é um jogador que poderia dar frutos. Eu prefiro muito mais o Igor Gomes do que o Nestor. Eu confesso para vocês, pode ser muito impopular essa minha fala aqui, mas eu prefiro 1000 vezes o Igor Gomes do que o Nestor. O Nestor para mim é um jogador prepotente, arrogante, se acha o Cruyff, ele se acha o jogador do meio campo. E ele para mim não passa de um jogador que tem uma certa técnica, mas não tem ambição. É um jogador frágil do ponto de vista físico e emocional. Para mim não deveria permanecer no São Paulo Rodrigo Nestor de forma alguma, mas a gente está falando desse São Paulo comandado por esses caras que hoje estão aí. Então, enfim, esses caras vão permanecer. E a gente está falando de retornos de Lisieiro, que retorna de empréstimo. Infelizmente esse cara vai voltar. E a gente está falando de Orejuela voltando ao São Paulo. Então, gente, com essas saídas, com pseudo-chegadas que a gente tá vendo aí, que o São Paulo tá cogitando aí, Vina, Lima, Mendonça, esses jogadores que para mim, assim, quando passaram por times grandes, como foi o caso de Fluminense, o Vina, como foi o caso de Corinthians com o Mendonça, esses caras não jogaram absolutamente nada, foram rebaixados com o Ceará. Para mim são jogadores também midiáticos que mais tentam jogar para a torcida do que para o time em si. São péssimos nomes, eu não gostaria de nenhum deles com a camisa do São Paulo, para falar bem a real. E acho que o São Paulo peca no maior problema histórico que o São Paulo tem desde a saída do Rogério Ceni, que é não ir atrás de um goleiro. Essa diretoria de novo tá brincando com fogo. Esses caras de novo mostram a incompetência que eles têm por não ir no cerne da questão do São Paulo dos últimos anos, se não dos últimos 10 anos, que é não ter um goleiro à altura debaixo das traves, debaixo do gol, na meta do São Paulo. O São Paulo precisava vender, tirar, demitir, passar a limpo esse elenco e com a pouca grana que poderia surgir daí, o São Paulo fazer uma força-tarefa e trazer um goleiro de verdade. Nem que ficasse com um goleiro e mais um reserva somente, pegasse um cara da base, não sei, mas o São Paulo precisaria focar na vinda de um goleiro de verdade. Enquanto o São Paulo ficar preocupado em pontas, enquanto o São Paulo ficar preocupado em atacantes e não olhar lá atrás para sua cozinha, não olhar lá atrás para o cara que pode fazer a diferença no gol, que é um goleiro de verdade, o São Paulo vai continuar penando, vai continuar iludindo o seu torcedor, vai continuar frustrando o seu torcedor, as expectativas, as esperanças que a gente deposita neles. E esses caras, mais uma vez, dão ali, assinam embaixo a incompetência que eles têm para o cargo, porque eles não são capazes de enxergar isso e não são capazes de corrigir esse problema que é crônico no São Paulo. Isso é lastimável, gente. É algo assim que deixa qualquer um fora de si. E eu vendo as notícias de possíveis chegadas e ninguém fala de um goleiro de verdade, esses caras estão de palhaçada com a nossa cara. E o ano de 2023 promete ser um dos anos mais horrorosos da nossa história, se o São Paulo não perceber isso, se esses caras que comandam o São Paulo não perceberem isso. Quero muito saber a opinião de vocês, deixa aqui embaixo. A gente se vê nos próximos dias trazendo mais informações, notícias. Vai ter vídeo aqui. Eu pretendo fazer pelo menos um vídeo a cada 2 dias, reunindo, compilando as informações para a gente trocar uma ideia. Mas um cenário muito perigoso que a gente vai vislumbrando aí na frente. E é isso, gente. Enquanto esses caras estiverem no poder, o São Paulo vai ser isso. Infelizmente. Grande abraço. Vamos São Paulo.